da primeira lâmina lá. Então nós vamos conversar um pouquinho nessa noite sobre uma comunidade missional, uma igreja missional, mas muito mais do que o ambiente, do que a igreja, que somos nós todos, mas uma vida missional. Ser missional é ser enviado ao mundo. O vídeo falou um pouquinho a respeito disso. Ser missional é ser enviado ao mundo, não esperando que as pessoas venham até nós. Nós fomos catequizados, todos nós viemos de contextos de igreja, que a igreja é um lugar que as pessoas devem vir, mas nós precisamos resgatar o sentido do credo apostólico. Lembra do credo apostólico? Da igreja universal, dessa igreja que é enviada, dessa igreja que não fica esperando que as pessoas venham até nós, mas é nós que vamos às pessoas. É aquilo que Jesus falou na sua oração sacerdotal: assim como o Senhor me enviou, eu envio, eu estou enviando eles ao mundo. Então o nosso desafio, e no vídeo fala a respeito disso, é não ser uma igreja atracional, que apenas atrai e fideliza frequentadores. É o que mais tem por aí, gente. Pessoas que vão consumir cultos, pessoas que vão ter uma experiência. Tem uma frase de um amigo meu, que é missionário da Jocum, ele diz: tem uma geração que quer mover, mas não quer ser movida. É o que mais tem por aí. Toda adoração, todo ambiente, que quando nós estamos diante do Senhor, nós somos movidos a um movimento, a uma ação, a darmos resposta. Todo discípulo de Jesus é um agente do reino de Deus. Eu não vou falar nada novo nessa noite. Eu vou apenas resgatar algumas coisas que fazem parte da nossa missão, porque a igreja é apostólica, ela é enviada. Se ela é não missionária, ela não é igreja. Ela é apostólica no sentido de enviada ao mundo. Então todo discípulo é um agente do reino de Deus que atrai. Todo discípulo é um agente do reino de Deus estando em missão. Então não é sobre vir, mas é indo. É indo. O dia a dia, o cotidiano. Glória a Deus. A missão não é estarmos domingo. É importante, congregamos, somos inspirados, nos exortamos, somos edificados, encorajados, mas a missão vai começar de fato quando esse sermão, esse encontro comunitário acabar. É naquele contexto que o Senhor quer usar a minha vida, Amém. A sua vida, as nossas vidas, como aqueles que carregam o ministério, o serviço da reconciliação. Então ela é adoradora de Deus, e nessa noite nós estamos fazendo esse exercício juntos, adorando ao Senhor juntos, mas a partir dessa adoração nós somos enviados para servir o mundo, servir as pessoas, porque o mundo é a arena da missão, é ali que as coisas estão acontecendo. É o sal, sabe quando Jesus fala do sal, como quando ele fala do cheiro, quando ele fala da luz, é lá no meio das trevas, é lá onde precisa da graça, do favor de Deus. Amém. Então nós não podemos, e frequentemente nós temos que avaliar até que ponto nós não estamos virando um gueto, um clube religioso, onde nós estamos preocupados em sermos abençoados, mas esquecemos que fomos abençoados para abençoar. Amém. Foi por isso que Israel e Judá foram para o exílio, porque esqueceram da sua missão de ser uma referência sacerdotal para todas as nações. Meu Deus. E nós precisamos resgatar isso, amados. Adoradora de Deus e serva de Deus no mundo. Amém. Uma pesquisa, talvez você já ouviu falar do Instituto Barna, é um instituto cristão americano. 64, essa é uma pesquisa dessa semana, tá? 64% daqueles que se declaram cristãos dizem que jamais levaram alguém à fé em Jesus Cristo, nem uma única vez. Quase 2/3 dos cristãos que frequentam regularmente os cultos, cantando hinos, fazendo orações, lendo as escrituras, nunca estiveram diretamente envolvidos na transformação espiritual de outra pessoa que é discipulado. Isso revela que há um distanciamento entre a prática religiosa e o chamado evangelístico. Porque a nossa fé, ela precisa ser uma fé operante. Se você vê a carta do apóstolo Paulo, na sua carta à igreja de Tessalônica, no capítulo 1, ele vai dizer a fé operante. Porque a fé que vocês têm ecoou por toda a Ásia. É uma fé que tem desdobramento.
funcionamento, é uma fé que se move, é uma fé que tem pernas, é uma fé que tem como medir, é uma fé que tem indicadores. Nós estamos no Brasil, a segunda maior nação evangélica do mundo, uma das mais corruptas, uma das mais injustas. Nós temos um monte de gente convertida à igreja, mas devemos considerar, realmente estão convertidos a Jesus, seguindo Jesus? Então, a nossa fala dessa noite, é uma fala para todos nós, é resgatarmos o sentido de uma vida em missão. Eu sou Aquiles, eu não sou o pastor, eu sou Aquiles, um homem em missão que também pastoreia, mas que sou pai, sou esposo, sou empreendedor social, trabalho nessa área da missão, mas eu tenho uma consciência que a missão não é uma geografia. Já moramos na África do Sul, já transitamos por outros países, mas o chamado não é uma geografia. O chamado, a vocação é uma consciência. Aonde quer que esteja, no ambiente de business, no ambiente da educação, no ambiente da saúde, estamos em missão. É lá que nós precisamos proclamar, testemunhar. Amém. Missão é toda a igreja, levando todo o evangelho a toda a pessoa em todo o mundo. Eu estou citando alguns conceitos, nessa noite eu vou trazer conceitos e fundamentar aspectos no sentido de um desafio, de vivermos, de construirmos uma cultura missional. Amém. Então, missão é toda a igreja, não estou falando de um prédio, não estou falando de uma instituição, não estou falando de um nome. Eu estou falando do movimento, do corpo de Cristo, que é a igreja dele. É toda a igreja levando todo, não parte do evangelho, é todo o evangelho para todas as pessoas em todo o mundo. E aí, nós temos muito trabalho, você vai observar isso através de alguns dados que eu vou trazer nessa noite. Se a missão é de toda a igreja, por que tantos membros parados? É o que mais tem, gente. Gente que frequenta a igreja, gente que participa de conferência, congresso, encontros, mas é a missão, pregar o evangelho, sermos testemunhas. Amém. Não é sobre terceirizar para missionários, para as agências missionárias. No nosso contexto local, nós somos uma comunidade missionária, apoiamos missionários que estão em projetos transcultural, mas também somos uma comunidade missional, entendendo que aonde quer que estejamos, estamos em missão. Amém. A missão não é uma geografia, como mencionei, é uma consciência, é uma identidade. Se você não entende que você é missionário, você não entendeu a fala de Jesus, quando ele reúne o grupo, lá em Mateus 28. Aquilo lá é para quem, gente? Para pastor, para missionário? Todos os discípulos. Para você, para mim, para nós. A gente vai falar um pouquinho a respeito disso. Então, a missão não é um movimento da igreja, mas é toda a igreja em movimento. Sobre comunidades missionais e missionárias. Não há outra missão, senão a missão da igreja. E não há outra igreja, senão a igreja em missão. Se nós perdermos o aspecto da proclamação do evangelho, nós estamos equivocados. E ao longo, eu sou da área da missiologia, a área da missão, e a gente sabe, por exemplo, a África, a Europa foi cristianizada, ela não foi discipulada. Consequentemente, você vê uma fé muito rasa. A Europa hoje é totalmente pós-cristã, porque o cristianismo é apenas como um comportamento, uma cultura de vida. Nós estivemos no ano passado, nós estamos envolvidos com um projeto em Santiago de Compostela, na Espanha, que é a terceira maior peregrinação cristã do mundo, só perde para Roma e Jerusalém. A Espanha, um país cristão, na sua constituição, os evangélicos estão considerados seitas. Apenas 1% da Espanha é evangélico. Portugal, 2%. E tantos outros dados. Missão é uma chave essencial para desvendar toda a macronarrativa do cânon sagrado das Escrituras. Porque a missão, normalmente a gente aprendeu que é Mateus 28, a grande comissão.
mas a missão está por toda a palavra. A história da redenção, desde a queda do homem, está ali. A história de Deus, a palavra proferida sobre Eva, sobre a serpente, a palavra liberada sobre o pai da fé, Abraão: a partir de você, todas as nações da terra seriam abençoadas. Isso é missão. Aleluia. Isso é a grande comissão de todos nós. Novamente, é a história redentora do Cordeiro de Deus na história. A palavra missão lembra a igreja quem somos. Falei de uma identidade. Por que estamos aqui e a quem pertencemos? Isso é Aleluia. Muito forte. Quem somos, identidade. Se não somos missionários, se não entendemos a missão, estamos equivocados na nossa identidade. Por que estamos aqui e a quem pertencemos? Próxima, por gentileza, Abner, que está nos auxiliando, facilitando. C.S. Lewis, que foi, todo mundo conhece em função de Crônicas de Nárnia, né? Tem uma frase dele que diz assim: o cristianismo é a história de como um rei por direito desembarcou, disfarçado em sua terra, e nos chama a tomar parte numa grande campanha de sabotagem. É nesse contexto que Jesus nasce, disfarçado. Os religiosos não entenderam, os sábios não entenderam, os escribas, os fariseus, os saduceus, ninguém estava entendendo nada. E é nesse contexto que Jesus e João Batista vai dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Fomos ensinados o reino como algo escatológico, apenas sobre um lugar que a gente vai. Mas o reino de Deus é o já, inaugurado por Jesus, mas ainda não, que será estabelecido quando Ele voltará para estabelecer o seu reino. E enquanto isso, nós estamos em missão. Amém. Enquanto isso, nós precisamos estar atentos. Enquanto eu olho para essa palavra, eu lembro de Nicodemos. Nicodemos conhecia tudo da lei, conhecia tudo da Torá, mas Jesus estava diante dele, ele ficou comovido. Ele falou: esse homem é diferente. Você assistiu The Chosen? Ele vai na surdina. E Jesus fala, João capítulo 3, Nicodemos, se você não nascer de novo, você não entra no reino de Deus. E se você não nascer de novo, Nicodemos, você não vai perceber o reino de Deus. Porque o reino de Deus só se percebe espiritualmente. Aleluia. Só quem nasceu de novo, só quem anda no Espírito, só para quem está conectado com os céus. Glória a Deus. Por gentileza, Abner, eu vou trazer alguns textos bíblicos para fundamentar. Basicamente, a gente vai visualizar todos os textos que a gente vai conversar nessa noite. Pode passar a próxima, por gentileza. Atos, capítulo 1, versículo 2 a 3. Você conhece a história de Atos? Quem escreveu foi Lucas. E Lucas está dando um relato. O livro de Atos, amado, é o Espírito Santo, o Espírito missionário. Quem já ouviu falar do Ronaldo Lidoro? É um pastor presbiteriano, um dos maiores missiólogos do mundo. Simplesmente esse irmão brasileiro foi o preletor principal do Pacto de Lausanne, do Congresso de Lausanne em Seul, ano passado. Um brasileiro, um homem de Deus. Eu aprendi com ele que o Espírito Santo é o Espírito missionário. Sem o Espírito Santo não há missão, porque o Espírito que vem em Pentecoste não vem para que nós tenhamos uma experiência mística, mas vem para que saiamos de Jerusalém e preguemos. Aleluia. A gente já falou um pouquinho a respeito disso, mas vamos ler ali a partir do verso 2. Então Lucas está introduzindo o texto. Ele vai dizer: até o dia, ele está contando, né? Ele está contando ali, até o dia que ele foi elevado ao céu, e depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Lucas está fazendo um resumo, que você vai ver em Marcos, você vai ver em Mateus, vai ver em João, vai ver no próprio Evangelho de Lucas. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, apareceu a quem? Aos discípulos, falando a respeito de quê? Do reino de Deus. Porque os caras caminharam com Jesus 3 anos e ainda não tinham entendido o reino de Deus.
Eles estavam pensando, você sabe disso, que era sobre tirar a Judéia do domínio, da opressão de Roma. Mas Jesus estava falando do reino dele. E por isso que ele fica 40 dias falando do reino de Deus. E nesses dias, amado, não é a nossa conversa, mas tem o evangelho dos evangelhos. Mas o Senhor nos chama a entender o evangelho do reino de Deus. Amém. É outra coisa. É outra coisa. E aí você tem que andar no Espírito. E aí você tem que estar conectado. E aí você tem que dobrar seu joelho. E aí você precisa estar atento ao movimento, aos finais. Então o texto está dizendo a respeito disso, né? Nós lemos ali até o 3, mas eu também vou colocar aqui o 4. Enquanto comia com eles, deu-lhes essa ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, qual lhe falei. Versículo 4 de Atos 1. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. E esse Espírito Santo que veio em Jesus, né? Enquanto nós éramos abençoados pela ministração do louvor, falando sobre o Espírito Santo, sobre Pentecostes, esse Espírito conselheiro, esse Espírito consolador, Jesus fala para os discípulos na última noite com seus discípulos, dizendo: eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar o Espírito Santo, ele vai estar sempre com vocês. Mas o Espírito Santo, amado, não como uma força mística, uma experiência, mas o Espírito Santo como conselheiro, como aquele que nos ajuda, porque todos nós temos muita carne ainda. Eu continuo vendo coisas na minha vida que eu não gostaria de ver. Eu sei que é assim com você também. Então nós precisamos do Espírito Santo. E o Espírito Santo é que nos move, que nos tira do nosso ego, que nos tira do nosso individualismo, que nos ajuda a entender que no reino de Deus você não veio para ser servido, mas para servir, que resgata a última noite de Jesus com seus discípulos, João 13, vocês viram o que eu fiz? Então agora vocês vão fazer o mesmo, vocês vão pegar a bacia e vão lavar os pés uns dos outros, servir. Não existe, para mim não existe outro perfil de liderança, a não ser o perfil da liderança servidora, e é isso que ele requer de nós como servos. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Próxima, Abner, por gentileza. Estamos falando de missão. Versículo 8, citamos: mas receberão poder, dunamis, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. O Espírito Santo, na sua premissa, ele vem para nos dar poder, para nos mover a sermos testemunhas. Tem uma corrente da igreja, principalmente a ala pentecostal. Eu sou um cristão histórico carismático, eu creio nos dons, eu creio no profético, no apostólico, tudo bem, mas nós não estamos falando de experiências místicas, nós estamos falando de movimento, nós estamos falando dessa ação, desse movimento que o Espírito Santo produz nas nossas vidas. Aleluia. O Espírito Santo, e você já ouviu isso, o pessoal que fez a IDV possivelmente ouviu sobre isso, os 3 P's: uma presença, um poder e um propósito. Isso está no texto. O Espírito Santo, presença, para sermos testemunhas. Propósito, um poder, o Espírito Santo. Então a presença que nos empodera para propósito, para missão, sermos testemunhas. Porque você conhece o texto. Um pouquinho mais à frente, Pentecoste, o Espírito Santo desce. E Pedro, em nome da liderança da igreja, disse: vocês lembram quando o profeta Joel disse que nos últimos dias o Espírito seria derramado sobre toda a carne? Amado, os últimos dias começaram lá na era apostólica. Nós estamos nos últimos dias. Amém. E nós precisamos estar atentos a isso. Versículo 2, a próxima, né? Eu vou só citar, mas nós estamos aqui em Atos 1:8, mas o capítulo 1 de Atos: até o dia em que, havendo dado mandamentos por meio do Espírito,
Espírito, nós lemos na lâmina anterior, aos apóstolos que tinham escolhido, foi elevado às alturas. Novamente, 40 dias, falando a respeito do reino de Deus. Versículo 4 desse capítulo 1 vai dizer: determinou, deu uma instrução, deu uma ordem, deu uma diretriz: não se ausentem de Jerusalém, estejam atentos, esperem a promessa do Pai. Versículo 6 a 10 de Atos 1 é a ascensão de Jesus, mas o versículo 8 novamente: serão minhas testemunhas. Estamos falando de vidas missionárias. Estamos falando de uma comunidade missional. Estamos falando de uma família missional. Amém. Mateus 28, próxima lâmina, por gentileza, Abner. Mateus 28, você conhece esse texto? Portanto, depois que eles obedeceram, eu vou para o Pai. Então vão para aquele lugar, o texto que a gente leu. Lembra disso? A gente leu sobre isso. Lucas fala sobre isso. Esperem, e eles vão lá. E eles recebem, são imbuídos de uma missão, são imbuídos de um propósito. Então, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Não apenas façam, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que lhe ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Novamente, esse verso vai trazer de novo esse acróstico: presença, poder, propósito. Presença, poder e propósito. Bem. Mas eu queria ler também, está ali em Mateus 28, só citar para vocês, versículo 16: os 11 discípulos foram para a Galileia. Lembra que o Lucas estava falando que eles obedeceram? Os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe indicara. Quando o viram, adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-lhe e disse: foi-lhe dada toda a autoridade no céu e na terra. Daí que entra o portanto. A vida em missão, amado. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Guarda essa palavra. Toda a autoridade foi dada a Jesus. Amém. Na cruz, na crucificação, Jesus resgata a autoridade que ele tem de filho, que está em Colossenses, que nele todas as coisas não serão reconciliadas, já foram reconciliadas. Aleluia. A obra da salvação, a obra redentora. Então, toda a autoridade foi dada no céu e na terra. Portanto, Aquiles, Lori, Renato, Ricardo, Sandro, Marlene, façam discípulos de todas as nações. E aí, nós também temos um equívoco. Quando nós pensamos em nações, nós pensamos em ONU, Organização das Nações Unidas, que não vale para nada, porque os Estados Unidos não obedece nada, ou a Rússia não obedece, não vale. Você sabe disso, quem tem dinheiro, quem tem poder manda e está lá, para inglês ver o ditado. Mas, essa palavra nações, na sua etimologia, etnos, que é povos. E aí, amado, o buraco é mais embaixo. Nós temos 193 países membros da ONU. Mas nós temos nesse exato momento 7.000 povos que não foram alcançados pelo Evangelho do Reino de Deus. E Marcos vai dizer que o Evangelho do Reino tem que ser pregado a todas as nações, etnias, como testemunho. E depois virá o fim. Então tem uma condicional aí. E aí nós temos muito trabalho. Vocês conheceram um grande amigo meu que é o Fred? Ele é um líder de Jocum, lidera 2.000 líderes em todo o mundo que trabalham com plantação de igreja entre povos não alcançados. E aí eu não estou falando de estrutura, não estou falando de prédio, movimentos de plantação de igreja entre aqueles que não foram alcançados. Então nós precisamos ser uma igreja missional e missionária, ter um olhar para os não alcançados, discípulos. Versículo 18, Jesus vai dizer: Jesus aproximou-lhes, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, toda autoridade quer dizer direito de poder.
Então esse poder que estava em Jesus, ele deu a quem? A nós. Direito de autoridade, direito de poder, direito de ordenar, direito de decidir, direito de atuar, direito de se fazer obedecer, domínio, força, governo, senhorio e superioridade. Essa é a missão da igreja. A missão da igreja, entenda isso, o livro de Lucas não terminou, o livro de Atos não terminou, ele continua sendo escrito por cada um de nós. Aleluia. Igrejas continuam sendo plantadas. Nós precisamos entender isso. Então eu falei primeiro toda a autoridade e falei todas as nações. Eu estou falando da toda, né? A totalidade do verso. Ensinando a obedecer e guardar todas as coisas. Todas as coisas. E eis que estou com você todos os dias. A missão abraça tudo isso, gente. Nós precisamos entender isso, ensinando a obedecer. João 14, 15, João capítulo 14, 15. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. O conceito da missão de Deus, a gente aprende isso em missão, né? O conceito é que Deus é um Deus em missão. Deus enviou Jesus, Jesus enviou o Espírito Santo, e o Espírito Santo envia quem? Nós. Deus é um Deus missionário. Deus está reconciliando, Deus está resgatando, porque Deus ama, porque Deus amou, Deus deu. Aleluia. O Filho de Jesus veio não para condenar, mas para salvar. Então o conceito da missão de Deus é o reconhecimento de que Deus é um Deus que envia. Amém? Amém. Deus é um Deus que envia. A igreja, nós somos enviados. E a missão mais importante é a missão mais importante das Escrituras. Jesus Cristo é a encarnação dessa missão. O Espírito Santo é o poder da missão. E a igreja é o instrumento dessa missão. E a cultura é o contexto onde essa missão ocorre. Vou repetir. Jesus Cristo é a encarnação da missão. O Espírito Santo é o poder da missão. A igreja é o instrumento da missão. E a cultura, o dia a dia, o cotidiano, onde estamos inseridos, é onde a missão ocorre. John Stott, que foi um ministro anglicano, capelão da Rainha Elizabeth, ele fala que o mundo é a arena da missão. É ali que o Senhor nos envia. Amém. A missão da igreja é a missão. E a missão da missão é a igreja. Pegou? A missão da igreja é a missão, ela é apostólica, ela é enviada. Mas aqueles que são alcançados, que é a missão da missão, precisam estar inseridos no ambiente onde eles sejam discipulados, onde eles aprendam a ser discípulos de Jesus. E aí entra tudo o que ele ordenou. Eu acho que a gente tem uma próxima lâmina aí, Aline, por gentileza. Vai ficar mais fácil aí, ó. Tudo, ó, vocês ouviram isso ano passado com o Fred aqui, tá? Isso aí é tudo coisas que a gente, numa viagem, fiquei um mês viajando com o Fred e com Paula. Tudo que ele ordenou, guardar e praticar. Tudo. Não é apenas algumas coisas. Aí eu lembro que o Fred fez um exercício com a gente aqui. Vamos checar se isso está na tua vida. Arrependimento. Igreja. Batizar. Dar generosidade, o Jorge falou sobre a generosidade. Amar, orar, partir o pão, receber o Espírito Santo, proclamar o Evangelho e fazer discípulos. Tudo isso fala da igreja. Lembra de Atos, quando o Espírito Santo veio, o início da igreja? Aquelas pessoas que estavam sendo alcançadas, eles foram para o ambiente, Atos 2:42. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E dia a dia o Senhor ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Amado, a igreja, ela é esse ambiente que vai formar discípulos de Jesus. E a missão nossa também é: eu fui alcançado, eu fui discipulado, mas eu estou alcançando e discipulando alguém. É assustador essa porcentagem de 64%.
Se eu pedisse para levantar a mão aqui, talvez nós iríamos nos assustar. Quantas pessoas você já levou a Jesus na sua caminhada enquanto discípulo de Jesus? É sobre isso que nós estamos falando. Abner, por gentileza. O Fred também. Não é difícil aprender o que fazer no domingo. Domingo a gente bota a Bíblia embaixo do braço, e a gente vem para a igreja, e a gente pula, adora, louva, sapateia, glória a Deus e abraça. Mas como viver durante a semana, nas relações interpessoais? Hoje de manhã eu falei aqui na comunidade, sabia que Deus gosta de quem você não gosta? Quem tem Deus como um pai não pode escolher os seus irmãos. Sabe os samaritanos? Jesus fez questão de passar em Samaria. A mulher samaritana é a primeira missionária, sabia disso? Ela tem um encontro que Jesus fala: se você beber da água que eu tenho para te dar, você vai saciar a sua sede, vai saciar a sede. Ela é missionária. O gadareno que é liberto, ele vai para Decápolis. E depois ele vai para a sua família. Estão falando de quê, gente? Missão. Você está falando de evangelho para quem? Ou você é um agente secreto? Missão. Missão. Se você é um discípulo de Jesus, não tem outra opção. Ou você está em missão, ou você é alvo da missão. Não é difícil aprender o que fazer no domingo, mas como viver durante a semana. A vida em missão enquanto vão. Essa tradução ide, a gente aprendeu dessa maneira. A tradução está equivocada, é indo, gerúndio, é verbo, indo no cotidiano da vida, indo no ordinário da vida. Amado, a vida não é feita de extraordinário, a vida está acontecendo no ordinário. Sabe aqueles momentos que a gente tem aquela experiência com Deus, que o fogo desce, que você chora, que você se quebranta? E a gente precisa disso, e isso você vai encontrar na presença do Senhor. Mas grande parte da vida está acontecendo no ordinário. Ontem nós estávamos facilitando um pequeno grupo aqui à noite, e uma das irmãs estava compartilhando sobre Deus ministrou a vida dela lavando a louça. E a Marta tem muito dessas experiências no cotidiano, no ordinário, nas relações de trabalho, nas relações interpessoais, na maneira de fazer negócio, lá onde o Senhor te colocou com seus pares, dentro de um colégio, de uma escola, de uma repartição pública. É ali que nós precisamos entender que enquanto vamos, e aí não é sobre apenas falar, porque não vai ter coerência se você fala algo que você não vive. Você precisa viver para ter autoridade para falar. Com isso, quero dizer que o culto não é 1h30 de domingo, ou o encontro do pequeno grupo. O culto é a nossa vida. Então o culto nunca para. Domingo nós vamos nos reunir com os nossos irmãos, e nós não podemos negligenciar isso. Hebreus capítulo 10, quando o autor vai dizer, quando a gente deixa de estar juntos nesse encontro de comunidade, aí eu não estou falando de prédio, de espaço, eu estou falando do ambiente, nós estamos desprezando os nossos irmãos. Então nós precisamos estar nesse lugar onde somos exortados, advertidos, admoestados. Mas o culto vai continuar quando o sermão de domingo acaba. O culto nunca para. Você sabe disso. A palavra culto, gente, se deriva de cultura, de cultivo. Então você cultua aquilo que você cultiva. E aí nós temos que reconsiderar algumas coisas. Porque aquilo que nós cultuamos tornam-se ídolos. E ídolos querem a nossa devoção. Ídolos querem a nossa atenção. Por isso o culto da vida e a vida do culto. Eu sempre digo que para ter vida no culto de domingo, precisa ter culto na vida. Vida no culto e culto da vida. Então o culto é minha vida e minha vida é o culto. Para ter culto na vida, precisa ter vida no culto.
na vida, não pode parar, é contínuo, é todo momento, estamos adorando, estamos reverenciando o nome do Senhor. Então, cultura é aquilo que você adora. Talvez estamos adorando a nossa carreira, a nossa performance, infelizmente, porque é o recorte da nossa sociedade, o hedonismo, o egocentrismo, o individualismo. Talvez você esteja cultuando a sua individualidade. E no reino de Deus, amado, para ser comunidade, para viver a comunidade, nós precisamos abrir mão da nossa comodidade. Então, quando você vem a esse lugar, você vem para trabalhar, não para participar de um culto. Você vem prestar um culto, mas o apóstolo Paulo nos adverte em Coríntios, quando vocês se reunirem, cada um de vocês esteja preparado com algo que seja útil para todos, oferecer uma percepção espiritual, uma palavra de conhecimento, adorar. Então, eu aprendi isso numa escola lá em 2008, nunca mais esqueci. A facilitadora era uma escola de profetas, uma sul-africana, e ela falou: eu vou para o culto para trabalhar. E aí, é isso, estamos em missão. No nosso encontro de domingo, no dia a dia da vida do casamento, na relação com os nossos filhos, fazendo negócios, pagando os boletos, na fila, na padaria, no trânsito, que é um bom lugar para testar se o Espírito Santo, o domínio próprio, está operando na nossa vida. Amém. Porque o culto nunca para. O domingo é a continuidade da vida de culto. Como eu mencionei, sua religião começa quando o sermão de domingo acaba. Essa missão acontece na sua esfera de atuação. E na prática, como que estamos na obediência de tudo aquilo que Ele nos ordenou? Quais os frutos? Entenda isso, meu papel aqui é um facilitador. Tem indicadores concretos na tua vida? Se eu fosse visitar um conhecido teu e perguntasse: o que você acha? Quais são os indicadores? Tem materialidade? Tem como medir que de fato você é um discípulo de Jesus? Nós estamos falando de coisas muito sérias. Abner, por gentileza, estou finalizando aqui, tá, gente? Aqueles que participaram aqui da nossa escola de vocação, né? E a gente falou muito que a vocação é ouvir a voz de Deus. Vocação é caminhar com o Senhor. A palavra vocação vem do vocare, do latim, que é escutar a voz do Senhor, e essa voz que nos conduz, essa voz que nos norteia, essa voz que nos adverte, essa voz que nos corrige, essa voz que nos envolve naquilo que Ele está fazendo. E aqui está dizendo um pouquinho sobre o corandeu. Essa é uma palavra em latim, a vida vivida diante da face de Deus. Então, Deus, a vida em torno de Deus. Nesse momento nós estamos no exercício da fé. A minha área é muito da fé, que a gente chama de pística. Mas alguns de vocês estão na esfera de ciência. Alguns estão no negócio. Alguns estão envolvidos com arte, com justiça, serviço comunitário, política. E aqui eu não estou falando de partido, porque eu não gosto de partido, eu gosto de política pública, diálogo. A palavra polis, do diálogo, daquilo que é o bem para todos. Enfim, ética. Mas todos nós estamos inseridos numa dessas áreas. E aí, nesse lugar, lembra? Quer comais, quer bebais, qualquer coisa que vocês venham fazer, vocês devem fazer para a glória de Deus. Amém. É o culto, é a vida em missão. Nós estamos falando disso. Não apenas pensar em missão dos missionários que estão nas agências missionárias. Devemos pensar, devemos apoiar, devemos fomentar, precisamos ter um compromisso, porque essa é a essência da igreja, mas entender que cada um de nós está em missão. Tem uma instituição, um movimento cristão chamado PAN, que é uma organização que trabalha com empresários cristãos, e tem uma fala deles que diz assim: 99% do corpo de Cristo está no local de trabalho. Domingo é muito pouco, gente. Para alguns o sonho é estar pregando, estar ministrando louvor.
é apenas uma perspectiva de sacerdócio diferente, porque você conhece a palavra. Pedro, vós porém sois geração eleita, sacerdócio real. Apocalipse fala de sacerdócio. A reforma protestante trouxe e resgatou o sacerdócio de todos. Então, o Aquiles, como ministro do Evangelho, tem apenas uma função, uma arena diferente que atua. Mas eu e você somos ministros do Evangelho. Eu e você somos sacerdotes. Eu não estou acima de você. Não sou mais ungido que você. Eu estou num papel, numa função diferente. Você está em lugares que eu jamais acessaria. É naquele lugar que Deus quer usar a sua vida. É naquele lugar que o Senhor quer que você proclame e você viva o Evangelho do Reino de Deus. Então, 99% do corpo de Cristo está no local de trabalho. A missão de compartilhar o Evangelho não está restrita à parede da igreja. Não faz sentido, entenda isso. É importante nós estarmos juntos. Mas nós existimos para ganhar vidas, fazer discípulos. O nosso encontro comunitário, somos edificados, somos instruídos por a presença de Deus, somos nutridos, somos confrontados na palavra, mas a partir desse ambiente é como se, sabe, um jogo de futebol que o técnico reúne toda a turma, você fica de centroavante, você fica de zagueiro e envia para o campo. É isso. É isso que Efésios capítulo 4 equipara os santos, para que os santos exerçam o serviço. E esquece, viu? Ministério não é honraria, privilégio. A palavra ministério significa serviço. Eu tenho ministério, serviço. Eu tenho serviço. Servir o corpo de Cristo, a igreja do Senhor, não uma igreja, não uma instituição, mas o corpo de Cristo. Esse é meu serviço, servir a igreja do Senhor. Então, 99% do corpo de Cristo está no local de trabalho. A missão de compartilhar o Evangelho não está restrita à parede da igreja. Mas, amados, personagens bíblicos como Lídia, Atos capítulo 16, era uma empresária do ramo de tecidos. Áquila e Priscila, que foram companheiros de Paulo fazendo tenda. Aquela menininha que está na casa do Naamã, general sírio, cumpriu uma missão. A missão sempre é um verbo. E talvez o Senhor esteja te convidando a entender a tua missão. Deus está em missão e nós precisamos descobrir dentro da história macro, porque tem uma agenda que é a agenda de Deus. A história de Deus, o protagonismo é de Deus. Nós somos apenas súditos e servos e o nosso papel é descobrir. Eu tenho entendido ao longo dos anos, o verbo, a palavra que me define é encorajar. Esse é o meu verbo. E a minha vida tem sido essa. No Antigo Testamento eu sou um Josué, um facilitador. E no Novo Testamento eu sou um Barnabé. Me alegro em ver Deus levantando pessoas, Deus usando os anônimos, Deus usando toda a igreja, não apenas, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. No reino de Deus não tem lugar para estrelismo. A glória é de Deus. Então, assim como eles, nós também somos chamados a fazer do nosso ambiente profissional, essa palavra também vem do latim, professar, reforma protestante, que aqueles irmãos no século XV e XVI entenderam que a partir da profissão deles, eles professavam a fé deles. E você sabe, tem lugar que dá até vergonha falar que é crente, né? Então, amado, nós precisamos resgatar esse princípio. Aleluia. Então, a igreja existe para enviar os 99% em sua missão todos os dias. Amém. A igreja existe para enviar os 99% em sua missão todos os dias. Estou finalizando aqui. Abner, por gentileza, muito obrigado pela sua colaboração. Instituto Haggai é um instituto de liderança, uma organização mundial, e eles têm uma estatística maravilhosa que vai dizer assustadora.
Uma pesquisa feita pelo Instituto Hagai Internacional questionou como as pessoas se converteram ao Evangelho de Cristo. Resultado: 3% através da distribuição de Bíblias e livros. 3%, 2,9% através do trabalho pastoral. 99% estão no ambiente do trabalho. Que mais? 2,9% através de programa de rádio. 2,4% através do sermão. 2,4%. 2,1% através de outros meios, redes sociais. 1% através de filme. 1% através de programas de TV. Agora, olha esse gráfico. 29,9% através de amigos. 49,7% através de parentes. Muda tudo a nossa compreensão. Relacionamentos. O Fred tem uma frase que vocês também ouviram: o Evangelho corre mais rápido através dos relacionamentos. Por gentileza, abre uma outra também. Elas estão muito alinhadas. Pessoas vão para a igreja, que novamente não é sobre vir, é sobre ir, tá? 87% convidado por amigos e familiares. Se você somar aquele dado que eu trouxe anterior do Hagai, é isso, essa conta, tá? 87% através de amigos e familiares. 8% através da internet. E 5% através daqueles que passam à frente da igreja. Então nós estamos falando de sermos missionários, de sermos intencionais. E aí vale a pena a gente considerar os nossos amigos, as nossas famílias, porque eu sei que você entende isso. Quando as pessoas pensam em ir na igreja de crente, vão me assaltar. Mais um grupo aí que está querendo. Mas quando vê na sua vida, quando você chama para a tua casa, quando você senta na mesa, fica mais fácil. Você vai ver isso aonde, gente? Na vida de Jesus. Jesus prezava por relacionamentos e por mesas. Esse é o Evangelho. O Evangelho corre mais rápido através dos relacionamentos. Alguns dados para vocês. A igreja que mais cresce no mundo nesse momento é a igreja do Irã. Talvez vocês, cara, tem igreja do Irã? Tem igreja do Irã. Não igreja assim. Tudo escondido. Porque é uma ditadura islâmica. Sabe quem lidera essas igrejas? Mulheres. É a igreja que mais cresce no mundo. Eu tenho um amigo que trabalha no Bahrein, que é um país islâmico, que as mulheres usam a burca. Não pode ter igreja. Ele é técnico de futebol. Está lá. E esses dias ele mandou um vídeo, ó, não compartilha. Mas tinha uma mulher de burca na casa dele, participando de um pequeno grupo. E lá, amado, você conhece o Islã, né? Quando você deixa o Islã, você perde família, você perde herança, você abdicou, você envergonha a família. Nós estamos falando de relacionamentos. E por último, Abner, muito obrigado pela tua contribuição, viu? Pela parceria. E por último, vocês também conhecem Darren Miller, que é o autor de um livro aí que a gente estava aí usando como o nosso material de apoio na escola. Ele é um homem de Deus, é um dos deões da Universidade das Nações da Jucum. Ele diz: viveremos toda a nossa vida na presença de Deus, sob a autoridade de Deus, para a honra e glória de Deus. Vamos declarar junto? Viveremos toda a nossa vida na presença de Deus, sob a autoridade de Deus, para a honra e glória de Deus. Mais uma vez, uma declaração: viveremos toda a nossa vida na presença de Deus, sob a autoridade de Deus, para a honra e glória de Deus. Amém. Que vocês, que essa comunidade, mas cada um de vocês, como homem, mulher, casal, família, encontrem em Deus sensibilidade para ouvir. Amém. Entendimento para compreender. Aleluia.
mas fé para se render. Sensibilidade para ouvir, entendimento para compreender e fé para se render. E perseverança para continuar avançando. Que essa comunidade cultive uma família, uma comunidade onde a vida de Cristo pulse, transforme, e que cada um de vocês pregue o Evangelho do Reino de Deus como testemunho. Aleluia. Como pessoas que foram reconciliadas e têm a missão da reconciliação. Amém. Alguns de vocês sabem, né? Porque eu tenho uma cruz. Alguns de vocês já ouviram isso, né? O Brasil até me perguntou, eu acho bonita. Eu tive uma visitação de Deus em 2014. Eu estava em Porto Elizabeth, do outro lado da África do Sul. Eu estava meditando naquele texto. Eu fui reconciliado e Ele me confiou o serviço da reconciliação. Então, desde aquele momento, já se fazem 10 anos, eu sempre uso uma cruz, para que eu não esqueça que a minha missão primasse é ser um reconciliador. Aleluia. É carregar a mensagem da reconciliação. Amém. Isso me faz alguém responsável. Isso me faz alguém que precisa dobrar o joelho e entender que o Senhor me deu uma vocação pastoral para cuidar, ouvir, servir o corpo de Cristo, pessoas que não fazem parte do nosso contexto do dia a dia, mas aonde estamos, o pastoreio faz parte da nossa vocação. Amém. Eu queria orar com vocês. Aleluia. Novamente, falando sobre uma comunidade, eu sei que essa comunidade tem graça do Senhor, a gente tem caminhado juntos, a gente está junto nisso aí, na missão, vou estar com vocês junto com o Jamela também, já fizemos a nossa inscrição também, estamos falando de missão, mas entenda, o meu desejo, a minha prece, a minha oração, é que você entenda que não é sobre apenas você investir na vida de outros para que outros preguem o Evangelho. É também. Amém. Mas você, sabe quando o Evangelho vai dizer, somos cartas vivas? Preguemos o Evangelho do Reino de Deus. Amém.